Olá, adolescentes, tudo bom? A paz do Senhor a todos, bom dia a você que está em casa nos assistindo. Aproveite esse momento, pegue a sua Bíblia, pegue a revista, se prepare para a nossa aula. Então, eu te convido a fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus, nós oramos nesta hora, Senhor Deus, suplicando a Ti, que o Senhor venha se fazer presente, Senhor Deus, nesta aula. Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, que o Senhor possa abrir a nossa mente, ó Pai, para o aprendizado. Pai, dá-nos, ó Pai, um coração humilde, Senhor Deus, para que possamos aprender, Senhor Deus. Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, colocar em prática aquilo, ó Pai, que temos, ó Pai, aprendido nas EBDs, na Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, que o Senhor possa nos usar, ó Pai, com poder e graça a cada dia, no nosso lar, na sociedade. Senhor Deus, Pai, que possamos ser, Senhor Deus, vasos, ó Pai, poderosos em Tuas mãos. Te louvamos também, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos que estar aqui, Senhor Deus, juntos, estudando a Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, terceira aula do trimestre. A aula de hoje é sobre a grandeza da criação. Nós vamos entender hoje um pouco mais sobre o nosso Criador e quão grande foram as coisas que Ele criou. O texto base da aula de hoje está em Gênesis 1, e nos diz assim a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, e para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, e répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, nós temos aqui um relato de Gênesis sobre a grandeza da criação. E na introdução da aula de hoje, eu quero te perguntar, e você tem liberdade para participar nessa aula através do chat online. Participe, escreva, envie suas perguntas, suas dúvidas. Se essa aula já tiver passado e você for assistir depois, você tem os comentários, então deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe a sua pergunta, que em breve nós iremos responder e entrar em contato com você para te ajudar a entender mais sobre as maravilhosas e grandiosas coisas que Deus fez aqui nas histórias da Bíblia. Então, será que o mundo ele foi criado
por uma explosão espontânea? Será que dessa explosão espontânea, tudo que conhecemos, a fauna, a flora, o universo, o mundo, nós, surgiu? Será que é possível de uma explosão do nada, as partículas se juntaram e através de uma reação química acontecer uma explosão e através de milhões e milhares de anos as coisas irem surgindo de forma harmoniosa? Será que isso é possível? Ou o universo e as coisas que foram criadas, será que elas foram criadas por alguém? Será que alguém foi o responsável por criar todas essas coisas? Será que alguém pensou e planejou de forma organizada com que isso tudo funcionasse de forma harmoniosa? Então nós temos aí duas teorias. O evolucionismo, que detém que as coisas surgiram através de uma explosão e através de milhões de anos isso veio se evoluindo, veio se modificando até chegar ao mundo moderno com o que temos hoje. E temos a outra teoria, que é o criacionismo, que defende que isso, tudo que temos aqui, o universo, a natureza, nós, foi criado por alguém. Então, tudo na vida, como eu sempre tenho falado nas aulas, é uma escolha. Você tem uma escolha se você vai confiar e acreditar na teoria do evolucionismo ou do criacionismo. Você tem essas duas teorias. Infelizmente, hoje nas escolas e na sociedade, é apresentada apenas uma delas, né? Se existem as duas, eram para as duas estarem sendo estudadas, as duas serem apresentadas, e aí você, com seu livre-arbítrio, escolher qual dessas duas teorias você iria acreditar, iria seguir. Mas, infelizmente, eles anulam o criacionismo e defendem apenas o evolucionismo, dizendo que eles têm provas e mais provas de que isso daqui é real. Mas nós sabemos que isso é uma mentira, uma falácia, isso não é real. O criacionismo tem provas reais e contundentes, certificando que o que a Bíblia diz é verdade. O pastor Adalto Lourenço, ele é pastor, ele é um físico nuclear, ele usa uma analogia muito interessante que eu costumo conversar com meus alunos, às vezes. Ele coloca a seguinte situação: qual a probabilidade de um bolo confeitado, um bolo de casamento, aquele bolo bonitão, com várias camadas, todo enfeitado, todo organizado, com sabores harmonizando entre si, esse bolo sair do nada, através de uma explosão, já pronto? Será que é possível? Escreve aí no chat. Será que é possível um bolo de casamento com sabores combinando entre si, com uma decoração perfeita, com detalhes perfeitos? Será que é possível, através de uma explosão, ele surgir do nada? Vamos exemplificar melhor. Você pega todos os ingredientes de um bolo, como o evolucionismo disse. Existe uma massa, essa massa foi reagindo e aconteceu uma explosão. Então vamos lá, você pega trigo, açúcar, ovo, leite, chantilly, pega o material para o recheio, coloca tudo dentro de um carro, de um baú de um carro, põe todos os ingredientes lá. Você tem ali os ingredientes do bolo, perfeitamente. Tudo que é para fazer um bolo, você coloca ali dentro daquele carro. E você chega num precipício e deixa esse carro cair lá no precipício para ele explodir. Ele cai no chão, explode. Quando você chega lá embaixo, tem um bolo pronto. É possível isso acontecer? Do nada, você tem o material que era necessário para fazer um bolo, o bolo sair perfeito através de uma explosão? Eu acho muito difícil disso acontecer. E você tem o outro lado. Você pega aí um confeiteiro, alguém habilidoso, que está acostumado a fazer bolo. Vamos pensar na irmã Danúbia, que faz bolos maravilhosos. Por trás daquele bolo que a gente vê, tem uma pessoa que criou aquele bolo, pegou todos os ingredientes, na medida certa, nem a mais, nem a menos, senão a massa do bolo vai desandar, que combinou ali os recheios para que um recheio
não suplantasse o sabor do outro. Na hora de confeitar, confeitou com cuidado para que todos os detalhes ficassem perfeitos, ficasse um bolo bonito, que você pudesse olhar e querer comer aquele bolo só de você olhar. Então, para aquele bolo ficar perfeito, alguém por trás pensou. Não foi simplesmente o ingrediente, você juntou tudo de qualquer jeito, explodiu e saiu pronto. Não, alguém pensou e organizou para que aquilo acontecesse. Então, o criacionismo é uma forma bem alegórica, mas é mais ou menos isso. Alguém por trás criou, alguém por trás planejou para que isso tudo acontecesse. O universo, o mundo, a fauna, a flora, foram pensados antes por alguém e foram criados por alguém. O universo criado e tudo que nos rodeia, tudo foi pensado por alguém. E eles, assim como o bolo precisa do tempo para a massa descansar, o tempo para assar, para a massa não queimar, ou para o bolo ficar cru, o recheio para não desandar, ali a cobertura por fora, o glacê, ou qualquer que seja a parte que vai enfeitar, tem o ponto certo e tem regras para fazer aquilo bem feito. No universo, no nosso mundo, nós temos leis da física, leis da biologia, leis da química que precisam ser seguidas. Como através de uma explosão, essas leis, elas poderiam ser seguidas. E alguém criou essas leis. Essas leis não surgiram do nada. Explodiu, agora as leis começaram a acontecer do nada. Não, alguém criou essas leis. Então, elas seguem padrões matemáticos, tudo que nos rodeia segue padrões matemáticos. Tudo está em perfeito funcionamento. Os sons que nos rodeiam, eles foram pensados por alguém. Alguém pensou na quantidade de sons que deveriam existir. Os pássaros, eles emitem sons que são combinados. A rítmica é combinada, a pulsação é combinada, para que aquilo se transforme em música. Como que o pássaro, do nada, ele ia pensar em cantar aquilo? Não, alguém já criou aquele animal para que emitisse aquela melodia através do canto de uma forma organizada. Os sons, eles foram organizados. Deus nos deu capacidade de organizar os sons e produzir música. Nas estrelas a gente tem pulsação. Nas marés, elas seguem ali uma pulsação, seguem um ritmo. Se for na praia, é só você escutar a pulsação ali das marés. O nosso corpo tem ritmo, tem pulsação, tem som. Então, assim, isso tudo alguém organizou. Nós podemos pensar nas cores e nas formas. Tudo que nos rodeia tem formas geométricas, pensadas. Tem cores. Olha a paleta de cores que há no oceano. As cores se combinando. Não há nada ali que não se combine, que esteja de forma desorganizada, a não ser quando há a interferência humana. Mas fora isso, nas matas, olha um papagaio, uma arara, como que é a cor daquele animal, uma onça, como que cada parte é muito bem combinada. Então, um artista com uma capacidade, mas muito acima do normal, pensou nisso, para que isso pudesse ser criado. Então, nós temos as leis da física, química, biologia, nós temos matemática, nós temos arte, nós temos música, nós temos vários tipos de ciência, todos pensados antes da criação, para que isso tudo acontecesse de forma harmoniosa e se combinasse. Alguém pensou, e esse alguém se chama Deus, o nosso Deus Criador. Não foram milhares de anos que essas coisas aconteceram cegamente, foram acontecendo aleatoriamente, mas elas foram criadas e vieram à existência pela vontade de Deus e pelo seu poder, e nós podemos ver a assinatura de Deus nas coisas criadas. A criação é um design inteligente. Ela é algo pensado, é algo inteligente, é algo como se fosse arquitetado, fosse desenhado, tivesse um projeto antes. Pensa numa casa, você não faz uma casa sem antes ter um projeto. Nós temos a Jácia aqui, que é arquiteta. Pensa, você fazer uma casa sem planejar, a parede vai cair, vai ficar desigual, a parede vai ficar torta. Então, para construir uma casa tem medidas. Então, Deus pensou na medida, na distância entre os planetas, a distância entre a Terra e o Sol, a gravidade,
tudo, a temperatura, tudo foi arquitetado, foi pensado, foi pensado por um engenheiro, mas perfeito, lá na top das galáxias. Então, eu te convido a assistir. Vou passar 2 vídeos curtos. Essa aula vai ser uma aula que nós teremos alguns vídeos. Então, são 2 vídeos curtos. Assista. Um sobre a criação e a existência de Deus e outro a criação dos céus e na terra. Então, pode soltar, Amanda. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem me perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Tudo o que existe ao nosso redor, na natureza, expressa exatidão, ordem, beleza, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Através do Santo Livro de Deus, descobrimos de onde vimos, o que estamos fazendo aqui, qual é o verdadeiro propósito da vida e para onde vamos. Isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos para o tópico 1 da nossa revista, o relato da criação. Antes de falarmos do relato da criação, é importante entender sobre o livro de Gênesis. Ele é um dos principais livros da Bíblia e constantemente sofre ataque. Por que ele sofre ataque? Porque é como se fosse a introdução da Bíblia. É um livro muito importante, se não for um dos mais importantes da Bíblia. Porque é ali no livro de Gênesis que Deus se revela. Ele mostra quem Ele é. Eu sou o Deus Criador, eu sou o dono de todas as coisas. É ali no livro de Gênesis que Ele mostra que Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, então Ele apresenta ali o homem. É no livro de Gênesis que aparece o pecado e a escolha errada que o homem fez. E é no livro de Gênesis que Ele aponta para a salvação, aponta para Jesus Cristo. Então, no livro de Gênesis, nós temos ali um resumo de toda a trajetória bíblica e um resumo do que é a nossa vida. Então, se o diabo ele ataca o livro de Gênesis, ele faz esse livro se tornar desacreditado, ou ele abala a nossa fé, nos gerando dúvida, o restante das doutrinas bíblicas todas ruirão. Então, o livro de Gênesis é um livro muito importante e serve para a nossa sustentação basilar da nossa fé.
É a introdução do projeto de Deus. Deus se apresenta no livro de Gênesis, apresenta o homem, o pecado e a salvação. Então, eu vou apresentar para vocês 2 vídeos curtos, falando da importância do livro de Gênesis. Um é sobre curiosidades sobre o livro de Gênesis e outro falando da importância. Então, assista e logo mais nós voltaremos. Você sabia que o livro de Gênesis era um livro popular? Ele foi escrito em hebraico com uma estrutura simples, apesar de muito profundo. O capítulo 1 era utilizado como uma cartilha de alfabetização das crianças hebreias. Nele encontramos matemática, como na contagem dos dias, ciências, como na classificação dos animais, antônimos, como dia e noite, sinônimos, numerais, astronomia, física, química e vários outros elementos necessários para uma criança ser instruída em educação, conhecimento e também nos caminhos do Senhor. O nome do primeiro livro da Bíblia é Gênesis, que vem de uma palavra grega. No hebraico, significa no princípio. Trata-se do primeiro termo do texto hebraico. A palavra em grego significa origem ou princípio, podendo também ter o sentido de geração, passando para o latim Gênesis, de onde vem o nosso português. Gênesis é como seu nome indica, o livro dos princípios ou dos começos. Sobre a sua autoria. Embora o livro não declare quem é o seu autor, há muitas evidências nos outros livros do Pentateuco e do Antigo Testamento que o autor de Gênesis é Moisés, principalmente porque muitas dessas citações incluem todo o Pentateuco como sendo da autoria de Moisés, o qual os judeus chamavam-no e ainda chamam de Torá, os 5 livros de Moisés. Além dessas evidências internas, temos também a informação da tradição histórica, principalmente na época pós-exílica e também dos vários historiadores. Sendo assim, acredita-se que Moisés é o autor de todo o Pentateuco, com exceção dos 8 últimos versículos, que falam da sua morte. Este trecho final do Pentateuco teria sido escrito por Josué, e também na tradição da Igreja, o livro de Gênesis tem sido designado como o primeiro livro de Moisés, e até agora, nenhuma evidência em contrário tem sido capaz de invalidar essa tradição. Sendo então que o autor é Moisés, a data deve ser colocada em cerca de 1450 a.C. e terá sido escrita no deserto no período em que Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. As teorias documentárias e fragmentárias dão outras datas, mas sem fundamento lógico no contexto das escrituras. Gênesis cobre um período aproximadamente de 2.315 anos, da criação até a morte de José. Gênesis foi escrito como base para toda a Bíblia. Tira-se Gênesis do cânon e a Bíblia fica como edifício sem alicerces. Em outras palavras, ruiria toda a revelação. Tem sido chamado o viveiro das gerações da Bíblia pelo fato de nele se encontrarem todos os começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e à salvação. O livro relata como se tornou necessária a redenção devido ao homem ter pecado e caído nas trevas, e como Deus escolheu a uma nação a fim de que levasse a luz da verdade divina às demais nações. Agora que já vimos a importância do livro de Gênesis, vamos tratar sobre o primeiro capítulo do livro de Gênesis, até o versículo 25, onde ele fala da criação do universo, da luz, dos luminares, da terra, dos animais. A gente não leu na leitura bíblica a criação do homem, mas a gente vai tratar aqui sobre isso. O universo e a terra são criações de Deus. Ele criou do ex nihilo. O que significa isso? Ex nihilo é uma palavra que significa que criou do nada. Nada havia, não havia matéria, não havia nada. Não é do nada se criou, não. Deus existia, Ele é eterno, Ele sempre existiu, e Ele criou do nada a matéria e tudo que existe pelo poder da sua palavra, pelo som da sua voz e pela sua vontade. Então Ele falou, haja luz. Foi o poder da sua palavra, o poder da sua vontade, o poder da sua voz que fez as coisas serem criadas. Criação do nada não é criação pelo nada. Houve um agente criador que criou do nada, e só Deus detém esse poder de ser criador. Mas nenhuma outra criatura tem esse poder de criar do nada. Apenas Deus detém esse poder. Do 1º ao 4º dia, Deus preparou todo o habitat para receber os seres viventes, tanto animais
quanto os homens. No primeiro dia ele criou os céus e a terra e a luz. No segundo dia ele fez divisão entre água, águas de cima e águas de baixo. No terceiro dia ele separou a água da terra seca, então passou a ter uma porção de terra seca e a porção de água. Ele ordenou que a porção de terra seca produzisse vegetais. E no quarto dia foram criados luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, assim como as estrelas. Depois de ele ter criado todo o habitat natural para que pudesse haver vida, a terra estava pronta para receber os animais e o ser humano. Então, no quinto dia, Deus criou toda a diversidade de espécies aquáticas, de aves, e no sexto dia, criou todos os animais selvagens, feras, animais domésticos, répteis e animais diversos, que estão sobre a terra. E no sexto dia, Deus criou o homem. Então, Deus, como eu falei, ele é um ser pensante, inteligente, organizado. Então, ele foi criando tudo por etapas. Criou a luz. Sem luz não existiria vida, nós dependemos da luz para viver. Separou a luz das trevas, porque nós temos um período que o seu corpo precisa descansar, então você tem um período de luz e um período de escuridão, onde o seu corpo vai descansar. Ele separou as águas, tanto de baixo quanto de cima, que são os vapores. Depois ele fez... separou a água da porção seca onde nós pudéssemos habitar, fez com que essa terra produzisse alimento. Então, ele foi preparando o terreno para receber os seres viventes. E depois ele criou as aves, os peixes, os animais da terra e o homem. Então, de uma forma de ilustrar essa criação, eu separei mais um vídeo onde vai relatar todo o processo da criação de uma forma ilustrativa, para que você consiga absorver e entender melhor todo esse processo da criação. Então, Amanda, pode soltar o vídeo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem as aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies.
e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Estamos aqui, continuando a nossa aula. Então, vocês perceberam? Cada dia Deus fez de forma organizada as etapas da criação, e de uma forma maravilhosa e assombrosa Ele criou todas essas coisas. E a parte principal da criação de Deus foi o ser humano, onde Ele fez a sua imagem e semelhança, foi a coroa da criação. Ele criou ali os animais, criou a natureza, criou o universo, mas Ele escolheu criar um ser que tivesse a imagem e semelhança dele, que tivesse sentimentos, que tivesse espírito, que tivesse alma, que tivesse corpo. E o ser humano é uma máquina extraordinária. É uma máquina extraordinária que mostra que isso não pode ter surgido do nada. É impossível o funcionamento do corpo e tudo que nós temos ter surgido do nada e apenas através de uma evolução de processos foi se organizando sozinho. Não, foi tudo pensado. Nós vamos ver isso aqui. Por exemplo, o corpo humano ele possui 206 ossos. Deus pensou em cada parte dessa daí, cada parte, cada osso, cada tamanho e a função de cada osso. Nós possuímos 5 litros de sangue no nosso corpo. E isso é um padrão. Deus tem um padrão que nós temos. Pessoas mais baixinhas, mais altas, mas a quantidade de ossos é a mesma. A quantidade de litros de sangue é a mesma. Nós temos 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Você tem uma ideia do que é isso? 160 mil quilômetros. A Terra, para vocês terem uma ideia, o planeta Terra, a circunferência do planeta Terra tem 40 mil quilômetros. É como se a gente fosse separar e colocar enfileirado os nossos vasos sanguíneos, nós conseguiríamos dar a volta na Terra 4 vezes apenas uma pessoa, esses vasos sanguíneos. Olha como um corpo como esse consegue ter tudo isso, só um ser muito inteligente para criar. Nós temos 86 bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células compostas por um mesmo DNA. Então Deus nos fez ainda com um DNA específico. Cada um tem um DNA específico. Ele nos fez seres especiais, cada um com a sua característica. Só um ser pensante para fazer essas coisas. Olha o pulsar do seu coração, a sua respiração. O ser humano costuma ter 90 mil a 100 mil batimentos cardíacos
por dia e 23 mil respirações em 24 horas. É uma máquina que funciona, e pensa num carro. Alguém foi lá e foi pensando como um carro deveria funcionar, como deveria ser a rotação do motor, as marchas para ganhar mais velocidade, uma marcha para ter mais força. Deus pensou isso no corpo humano antes dessas coisas serem, o homem, através da inteligência, começar a pensar nisso. Deus criou um sistema, uma máquina que funciona, que bombeia o sangue, que respira, que oxigena o cérebro, oxigena o sangue. Está tudo interligado, tudo muito pensado. Deus formou Adão do pó da terra. Não havia nele vida, ele pegou do barro, do pó da terra, foi moldando, moldando, e através disso ele criou. Pensa só, o trabalho, um trabalho artístico, de criar perfeitamente, através do barro, modelando ali o barro, e construir cada vaso sanguíneo desses 160 mil, construir as 38 trilhões de células, colocar os 5 litros de sangue ali, o líquido, 86 bilhões de neurônios. Pensa, ele desenhando isso e organizando ali de forma meticulosa. Porque só um ser seria capaz de fazer isso, senão isso surgir do nada através de uma explosão. A grande complexidade do corpo humano. Um conhecido biólogo molecular chamou de complexo irredutível o sistema que, se for retirada qualquer uma das suas partes, o funcionamento básico se torna impossível. Então, o nosso corpo ele foi tão bem pensado que nós dependemos. Uma parte depende da outra para funcionar. Estão interligadas, foi tudo pensado. Aí você pode pensar, mas tem gente que tira um rins. Não, para o seu corpo funcionar bem, você precisa dos dois. Nós tiramos um porque através do pecado veio a doença, veio através das nossas escolhas erradas, veio a doença. Mas o plano perfeito não era esse. E, tipo assim, estão todos interligados. O seu olho está interligado com o cérebro e com o seu corpo, o seu tato, o seu paladar, os seus sentidos, a sua coordenação motora, tudo está interligado. 3. A vida não surgiu por acaso. O que quer dizer diante da grandeza do corpo humano? A vida ela não surgiu por acaso. Houve, como falei antes, um design inteligente que pensou nisso tudo. Pensar que somos fruto do acaso e da sorte, de uma simples explosão, é rejeitar o princípio de toda a criação. A criação é uma obra extremamente inteligente. Na escola, vocês vão encontrar o tempo todo professores, principalmente na área de ciência, na área de biologia, na área de física, de química, querendo refutar as verdades bíblicas. Mas nós temos também na ciência o criacionismo bíblico, que é uma ciência, o design inteligente, que é uma ciência. Na Universidade da Unicamp, Universidade de Campinas, tem um setor da universidade destinado a essas pesquisas, através do doutor em Química, Marcos Eberlin. Então, há um campo na ciência que estuda isso, mas não é divulgado. Na escola ninguém vai te apresentar isso, então isso depende de você. Você deve procurar entender, conhecer primeiro, através das Escrituras, conhecer o Deus Criador e as coisas que Ele criou de uma forma grandiosa, e na ciência, e comprovando, olha, a Bíblia diz isso, está aqui, a ciência diz isso, e a Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás, porque a ciência, não é a ciência que vai validar a Bíblia, é a Bíblia que vai validar a ciência, é o contrário. Mas vocês precisam estudar, precisam ir atrás, precisam se preparar, porque vocês vão sofrer ataque na escola, vocês vão para a faculdade, vão sofrer ataque na faculdade, e se vocês não estiverem preparados, a fé de vocês ela vai ser abalada. Então, vocês precisam estar preparados. E aí eu separei um vídeo falando sobre o design inteligente. Assista, não vamos soltar ele agora, assista, preste atenção, conheça, depois que acabar essa aula, pesquise, olhe, na internet você tem muita coisa, se tiver dúvida, procure o pastor Jário, ele tem no YouTube da igreja e no site da igreja, ele tem falado sobre essa série, sobre o céu, ele falou sobre a criação, então ali você tem uma série de informações
onde você pode se alimentar dessas informações. E aqui é apenas um exemplo do que é o design inteligente. O design inteligente, o que ele diz? Ele diz que alguém criou o universo e tudo que nos rodeia, a fauna e a flora. E nós que somos cristãos, falamos, design inteligente é uma teoria válida, e quem criou, o ser que criou isso, é Deus. Então, assista, pode soltar, mano, o vídeo. Uma teoria que diz que quando você vai na ciência e procura pelos dados, com uma mente aberta, sem preconceitos, sem pré-definições, e você investiga esses dados, você olha a biologia da vida, você olha o cosmos, todas as evidências nesse cosmos, que a gente observa claramente sinais de uma mente inteligente, que é um designer que, através do arranjo proposital e intencional de partes, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Então, uma teoria científica que, baseada em evidências e em dados, conclui que não foi uma grande explosão, que não foi um processo natural não guiado. Uma mente inteligente, um designer, fez com propósito, com vontade de fazer o universo e a vida. Da mesma forma, o criacionismo vê no método científico indícios de planejamento, ou seja, de um Deus criador do universo e da vida. Eu quero concluir a aula de hoje. Nós vimos sobre a grandeza da criação de Deus. A grandeza da criação de Deus. Só no Brasil nós podemos ver aí mais de 100 mil espécies diversas entre a fauna e a flora. Só no Brasil nós temos aí 15% de toda a fauna e flora em sua diversidade que há no mundo. E Deus fez isso tudo para a sua glória. Cada pássaro, cada canto dos pássaros, cada planta, cada cachoeira, a beleza dos mares, os peixes, os corais, tudo isso Deus fez para a sua glória. Só tem uma finalidade, a glória de Deus. E nós também fomos criados para a glória de Deus. Nós não surgimos de uma explosão, de uma massa que sofreu processos químicos, explodiu e veio se transformando até chegar em nós, através de processos evolutivos. Não, nós fomos criados com uma finalidade, com a finalidade de adorar a Deus. Nesse processo, o homem, ele tinha a oportunidade de escolher, como vocês têm hoje a oportunidade de escolher se vocês querem seguir no caminho do Criador ou vocês querem sair desse caminho. Adão e Eva escolheram sair do caminho, escolheram desobedecer. Deus, o Criador de todas as coisas, deu uma ordem: olha, vocês podem comer de tudo, só não comam dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles escolheram, por causa da soberba do coração, por causa da vaidade, por causa da ganância, escolheram seguir um outro caminho. Por isso, toda a criação hoje, ela sofre, ela geme por uma escolha do ser humano, uma escolha nossa. Mas hoje você tem a oportunidade de escolher um novo caminho. Porque o homem escolheu errar lá no Jardim do Éden. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que pensou em tudo, como falei, ele pensou em tudo, ele é perfeito, as escolhas dele não são errôneas. Ele já colocou também um caminho para que o homem pudesse voltar ao caminho rumo à eternidade, pudesse se reconciliar com Deus. E esse caminho se chama Jesus. E nessa manhã você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Você tem a oportunidade de se dedicar, ter uma vida de escolha e de voltar aos caminhos do Senhor. E você que já está no caminho, que está seguindo rumo à eternidade, fica o alerta, não desvie do caminho. O Criador de todas as coisas, um dia nós vamos conhecer Ele face a face, nós veremos o nosso Rei na eternidade, numa criação que será toda transformada. O que temos aqui será queimado e Ele fará tudo novo como foi no princípio. E nós poderemos desfrutar da perfeição da criação de Deus. Eu vou orar e logo em seguida você pode fazer a sua oferta para que você possa ajudar a obra de Deus. Você possa contribuir para que esse local onde nós estamos reunidos seja comprado,
para que nós possamos fazer missões, para que nós possamos investir nas nossas crianças, para que nós possamos prosseguir e avançar na pregação do Evangelho, no ID, naquilo que fomos chamados a fazer. Então, vou orar, fique com Deus, até a próxima. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor Deus, porque de um modo maravilhoso e terrível o Senhor nos criou, assim como diz o salmista Davi, Senhor Deus. Nós fomos criados, nós fomos, Senhor Deus, feitos por Ti, Senhor Deus, para louvar o Teu nome. Ó Pai, nós suplicamos que o Senhor, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a seguir firme, ó Pai, neste caminho. Que possamos seguir firme no caminho que leva a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, nos ajude, ó Pai, a não desviarmos, ó Pai. Ó Pai, nos fortaleça, Senhor Deus. Não deixe que os ataques, Senhor Deus, deste mundo venham, ó Pai, fazer algum dano, ó Pai, às nossas vidas. E oramos, ó Pai, por esses adolescentes, que eles cresçam, Senhor Deus, fortalecidos no Senhor. Ó Pai, que eles tenham sede, ó Pai, de obter conhecimento, Senhor Deus, para que eles possam se posicionar, Senhor Deus, ó Pai, na escola, Senhor Deus, no trabalho, ó Pai, que eles possam ser, ó Pai, Senhor Deus, irmãs e irmãos valorosos, Senhor Deus, na pregação do Teu Evangelho. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade.